Aleluias. Meus amados irmãos e irmãs, abra conosco no livro de Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 11. O tema da mensagem de hoje, em nome de Jesus, é: tenha fé que o socorro vem. Aleluia. Tenha fé que o socorro vem. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tenha fé que o socorro vem. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 17, versículo 11, vamos ler até o 14, em nome de Jesus, que diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados, ou foram curados. Amém? Amada igreja, pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos falando aqui que Jesus, ele não faz acepção de pessoa. Ele não vivia em Samaria e nem na Galiléia. Jesus era como se fosse uma pessoa, um povo, né, que andava com ele ali, o povo, os discípulos, era como se fosse uma pessoa errante. Ele estava sempre em movimento. A igreja precisa se movimentar. Ele estava indo sempre em aldeia, nas províncias, nas cidades, estava sempre caminhando, fazendo o que? A obra de Deus, fazendo aquilo que ele veio fazer, que era pregar a palavra de Deus. E o ministério de Jesus foi muito curto, ministério de 3 anos praticamente. Então, amados, ele estava passando ali justamente na cidade de Samaria, aonde nós sabemos que os samaritanos não lidavam com os judeus. Primeira coisa, Jesus vai em todos os lugares. Ele vai em todos os lugares. Ele vai na nossa casa, ele vai no nosso serviço, ele vai aonde parece que eles não querem aceitar ele lá, ele não quer Jesus naquela casa, mas ele vai lá. Quem vai impedir o nosso Deus? Quem que vai fechar as portas para o nosso Deus? As pessoas podem fechar a porta, mas há uma porta impede Deus de entrar. Ele mesmo é a porta. Ele entra. Ele entra. Ele pode entrar numa rocha? Pode. Por isso ele entrou em coração de muitas pessoas que era como rocha, ou talvez piores do que rocha, mas ele entrou, porque ele é o próprio Deus. Irmãos, ele vai em todos os lugares, e aonde ele passa, ou aonde ele está, algo de maravilhoso acontece. Acontece porque ele está ali. Irmãos, ele está te visitando nesta noite. Quem crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Ele está te visitando nessa noite. É uma visita pessoal. Ele está falando com você, que tem jeito diante daquilo que você está passando, tem jeito para o seu problema. Ele está ouvindo o seu clamor, ele está vendo as suas lágrimas, tem jeito. Porque hoje é uma visita pessoal para você e intransferível. A bênção, quando é para nós, para a nossa família, é para a nossa família. Mas essa bênção é para nós, que através de você, a sua família também será alcançada. Então, quando tem uma pessoa abençoada num lugar, a bênção se espalha, se contagia todas as pessoas que estão ao redor, aleluias. Então, amados, somos especiais para o Senhor. A Bíblia fala uma coisa muito importante para nós, para que você não venha esquecer disso.
Mas a casa precisa estar limpa e adornada, e ali contém as coisas da parte de Deus. O que é? A palavra de Deus, sinceridade, carinho, amor, perdão. Isso precisa estar na casa. Então, essa casa somos nós. Vamos lá, 1 Coríntios 6,19, que diz lá, ó, é só para a gente, o Espírito Santo lembrando a gente: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, amados, tem pessoa aqui dentro, talvez que fica preocupado quando alguém fala com ela assim, ou com você. Ó, a fulana está falando isso de você, ou vai fazer isso para você, que ela é uma pessoa, que ela mexe com coisa ruim. Irmão, está falando ali que nós somos morada do Altíssimo. O Senhor habita dentro de nós. Que mal o inimigo pode fazer para nós? A não ser que você dê legalidade para ele, que você dê brecha para ele. Aí ele vem e faz uma bagunça na sua casa, uma bagunça no seu casamento. Aí ele entra, porque ele foi passado, vamos dizer assim, uma escritura para ele, foi passado para ele ali uma ordem: você pode vir. É um chamado quando você deixa a brecha. Então, mas quando você não dá essa brecha, ele não pode contra você, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Irmãos, somos especiais para o Senhor, então nós já sabemos disso. Se Ele visita cidades, países, transformando, curando, restaurando, imagine o que Ele pode fazer em nossa vida, que somos escolhidos do Senhor. Nós somos ungidos de Deus. Nós não fomos cada um de nós que escolhemos a Deus, não, Ele que escolheu a nós. Mas para a gente ir e dar fruto, e o vosso fruto permaneça. Não é para a igreja ficar parada, a igreja precisa movimentar. A igreja precisa movimentar. Não é movimentar assim, rodar para um lado, então eu vou ficar o dia inteiro lá em casa. Não é isso não. Movimentar, pregar a palavra de Deus. Aonde você for, você precisa estar falando de Deus. Precisa, claro, que tem lugar que você está trabalhando, você não vai ficar ali atrapalhando seu colega, porque o patrão vai chamar a sua atenção. Mas nas oportunidades que aparecem, você precisa ali ministrar a palavra de Deus no coração daquela pessoa, no coração da esposa, no coração do marido, no coração do filho. Precisa ministrar, porque fizeram isso com nós lá no passado, ou para nós lá no passado. Irmãos, é preciso que a gente enxergue as coisas do reino de Deus. Nós não somos moradores daqui não. Estamos aqui de passagem. Lucas 17:12, que diz lá: ao entrar em uma aldeia ou numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos. Então, saíram ao encontro de quem? De Jesus. Aquelas pessoas estavam precisando? Estavam. Aquelas pessoas estavam à beira da morte? Estavam. Então eles tomaram uma atitude. Então o Senhor, Ele quer nos abençoar. O Senhor, Ele quer nos ajudar. Mas às vezes Ele fica esperando a nossa atitude. Ele fica esperando a nossa atitude. O que é que a gente vai fazer? Como a gente vai proceder diante daquela notícia, diante daquela situação, diante daquele problema que está acontecendo no casamento? Como vai ser o seu proceder, que é ungido, escolhido do Senhor? O que você vai fazer? Se você vai chorar, se você vai gritar, se você vai sair correndo? Ele fica esperando para ver a sua atitude. Mas uma coisa, Ele está ali. Ele está ali esperando você pedir, você falar, você clamar. E o socorro vem ao seu encontro, aleluia. Rapidamente. Então, amados, muitos
nos momentos difíceis, se prostram. Eu não vou conseguir superar isso, eu não vou conseguir fazer isso ou aquilo. Muitos se prostram diante dos problemas que acontecem praticamente em todas as famílias. Toda família tem problema. Quando o povo saiu do Egito, e eles também enfrentaram problema, Moisés saiu de lá do Egito com 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então vamos aí pegar a faixa praticamente dos historiadores de 3 milhões de pessoas. Aí você pega uma cidade Juiz de Fora que tem, agora aumentou, parece o número de vereadores, são 24 agora vereadores, mais um prefeito, né, e tem um montão de cargo disso, secretário daquilo, para tomar conta da cidade, administrar a cidade. Agora você pega Moisés e com o seu irmão Arão, ali levam 3 milhões de pessoas, 4 ou 5 cidades Juiz de Fora, pelo deserto. Aqui tem água, aqui tem comida, né? Aqui tem um montão de coisa, mas lá não, areia, sol quente e frio durante a madrugada. Mas o mais importante estava ali, Deus estava ali, aleluia. O mais importante estava ali, apesar deles não verem Deus, mas Deus estava ali cuidando de tudo, fornecendo água, fornecendo comida, fornecendo pão, fornecendo o agasalho, porque a roupa crescia no corpo, o sapato crescia no pé. Aleluia, que Deus maravilhoso, aleluias. Ele estava ali mostrando para o povo, que todo o povo, e até nos dias de hoje, nós precisamos dos cuidados de Deus, tendo blusas, tendo agasalho, tendo comida, tendo água. Nos dias de hoje, nós necessitamos da presença de Deus na nossa vida, aleluias, glória a Deus. Irmãos, então, o povo ali caminhando, eles enfrentaram o quê? Muitas coisas, mas tinha um grande obstáculo na frente deles, que estavam indo, não queria retroceder, e nem podia voltar lá ali para ser escravos novamente de Faraó. Então eles precisavam prosseguir, e ali na frente tinha um mar vermelho, e ali Moisés levanta os olhos e começa a orar ao Senhor. O Senhor responde rapidamente: diga ao povo que marche. É assim nós devemos fazer. Diante dos mares que se aparecem na nossa frente, que se encontram na nossa frente, das muralhas que se levantaram, das portas que se fecharam, vamos prosseguir, porque Deus vai abrir a porta, Deus vai derrubar a muralha que se levantou na sua frente. O nosso Deus pode todas as coisas, aleluias. Quantas coisas Deus já fez na sua vida, meu irmão, minha irmã que está aqui. Quantas coisas você já passou chorando, às vezes passou gemendo, mas passou, porque Deus te fortaleceu, Deus te ajudou, Deus providenciou a sua vitória, e você está aqui, aleluias, glória a Deus, aleluias. Então, amados, o Senhor está falando para você nesta noite: levanta-te, levanta-te, tem de bom ânimo, que eu sou contigo. Levanta, irmão. Esse levantar significa que tem pessoas verdadeiramente prostradas no chão, achando que não pode, que é impossível para ela, que ela não consegue, mas você fala: eu sou contigo. E quando Deus está envolvido naquilo que a gente está passando, naquilo que a gente está buscando, você pode ter certeza, a vitória ela vem, a vitória é nossa pelo sangue do Senhor Jesus, aleluia, com certeza. Irmãos, os leprosos então, eles ficavam ali no lugar separado, né, por causa da transmissão da enfermidade, esperando o quê? A cura, esperando o médico, esperando o remédio. Não tinha, esperando a morte, sofrendo, sem contato familiar. Ele só tinha contato familiar se alguém da família dele também tivesse leproso. Fora disso, ele ficava em um lugar separado.
A comida era jogada de longe. Alguém já viu algum filme aí que parece as pessoas jogando a comida lá embaixo para eles, assim, para eles comer lá, até a morte chegar? Algum historiador afirma que as pessoas naquela época que cruzassem com um leproso, fora daquele lugar inseparado que eles ficavam, atiravam pedra neles e gritavam assim para eles: volte para o teu lugar e não contamine as outras pessoas. E pensou, irmão, você sair de lá, você quer dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo lá no bairro onde você morava, aí você é recebido a pedrada, mandando você voltar para lá, para a morte, para o cemitério, que lá ia ficar lá mesmo. Irmãos, quantas pessoas morriam e ficavam ali julgadas, porque o outro doente não tinha força para enterrar aquele ali que morreu. E nenhuma pessoa bem de saúde, que não tivesse leprosa, ia lá enterrar aquele não, com medo de ser contaminado. Irmãos, então você vê aí que a gripe que talvez você pegou, que a tosse que talvez acometeu alguém da sua família, que talvez um machucadinho que deu no seu braço, isso não é nada não. Para Deus nada é impossível, irmão. Então às vezes a pessoa fica murmurando contra Deus, né, contra uma pequena coisa que está acontecendo, um vento que está passando na sua casa, na sua vida. Tem pessoa que está enfrentando tempestade e está aí dando glória a Deus, mas na sua casa está passando uma brisa, nem um vento, né? Você fala: Senhor, o que está acontecendo no meu casamento? O que está acontecendo na minha casa? Irmãos, Deus está falando, aleluias. Mas naquele dia, Jesus estava passando ali. A vida estava passando ali. A vida que é o próprio Jesus, ele foi ao encontro da morte que eram aqueles leprosos. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então a vida passava por ali, aonde aquelas pessoas se encontravam praticamente mortas. Elas só estavam esperando a morte chegar. Irmãos, o nosso Deus sempre vem ao encontro das nossas necessidades, sempre vem. Ele não dorme. Ele sabe como você entrou aqui na igreja nesta noite. Ele sabe lá atrás como era a vida do pastor Moisés, como era a vida de cada uma pessoa que está sentada aqui. Teve aqui pessoas que foram criadas no berço cristão, ali ouvindo a palavra do Senhor, conforme aí, nós temos aí o Jonathan que foi criado aí, na bênção, mas o pastor Moisés passou lá no estreito. Pastor Moisés passou lá na bagunça. Pastor Moisés passou lá na bebedeira, brigando em campo de futebol. Mas Deus tinha um plano na minha vida, e eu entendi o chamado, e estamos aqui na presença do Senhor. Ele tem um chamado para o seu marido, ele tem um chamado para a sua esposa, ele tem um chamado para a sua filha, ele tem um chamado para o seu filho, para o seu sobrinho. Ele tem chamado, aleluia. Através das nossas orações, através da igreja que está colocada aqui no mundo, cheia do Espírito Santo. Enquanto a igreja estiver aqui, tem jeito. O pastor Daniel está pregando aí, já foi 3 domingos direto, sobre a oração, tarde demais. Mas aqui ainda tem jeito. A igreja está aqui, aleluias. Jesus está aqui, aleluias, através do Espírito Santo. Lucas 17:13, vamos lá, glória a Deus. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, reconheceram ele como ali um mestre, né, que é Rabi, Rabone, tem misericórdia de nós. Quer dizer, estão pedindo socorro, reconhecendo Jesus. Quem que é essas pessoas? Samaritanos. Então ali eles demonstraram fé. Quando você demonstra fé diante do Senhor, você mexe com o coração de Deus. Deus, aquele ali é um homem de fé, aquela ali é uma mulher de fé, eu vou ajudar ela. Aquele ali não é murmurador, aquele ali não é blasfemador, mas é uma pessoa de fé.
E o justo, nós falamos aqui, vive pela fé. Vou ajudar. Ali, naquela época, eles demonstraram fé, porque também sabiam que não havia remédios, não tinha vacinas, mas Jesus estava ali. A solução para o problema deles estava ali. E eles recorreram a Jesus. E os judeus, conforme nós estamos no começo, não se davam com o samaritano. Então, amados, mas ali era questão de sobrevivência. Irmãos, nós não podemos desanimar, mas devemos depositar toda a nossa fé no Senhor, nosso Deus, aleluias. Mas toda a nossa fé, seja chorando, seja gemendo, mas ficar firme, confiante, porque o nosso Deus, Ele não falha e nunca falhará, aleluias. A única coisa que dá uma divergência, talvez, do entendimento nosso com a palavra de Deus, é que nós queremos tudo na hora que a gente quer, e não é assim que funciona. O tempo e a hora pertencem ao Senhor, porque talvez nós estamos passando naquele momento por um tratamento de Deus, por um tratamento espiritual, para ter mais entendimento, discernimento, não das coisas que estão passando, das outras que virão ainda. Então, amados, Deus está trabalhando. Irmãos, nós precisamos a cada momento aumentar a nossa fé, porque para o nosso Deus todas as coisas são possíveis. Qualquer tipo de doença o Senhor Ele pode curar se Ele quiser, conforme Ele também pode recolher aquela pessoa se Ele quiser. Estando na presença de Deus é lucro. Lucas 17:14. E ele, vendo-os, disse, olha só o que Jesus falou para eles. E ele, quem que falou? E ele quem? Jesus. Vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Irmãos, ele falou isso aí. O que ele está demonstrando aqui? Eles demonstraram nisso, ouvindo a voz do Senhor. Obediência. Obediência quebra a maldição. É melhor obedecer do que sacrificar. Eles nem chegaram aos sacerdotes. No caminho, indo eles foram purificados. No caminho, para mostrar aos sacerdotes, ele foi mostrar aos sacerdotes que eles já estavam aqui, purificados. Eles estavam leprosos quando eles pediram ajuda a Jesus. Vai e mostra aos sacerdotes. Eles foram caminhando, mas para mostrar, não é mostrar a lepra, ou chegar lá pedir uma oração para eles, não. Mostra para eles que vocês já estão curados, já estão purificados, aleluia. Então, amados, Jesus não precisa te pôr a mão, Jesus não precisa falar nada com você, que Ele é Deus. Se alguém falar, que você falar aqui, pedir uma oração, e na oração pedir ao Senhor, que abençoe alguém na sua casa, buscar cura para alguém na sua casa, Ele fala assim, está curado. Ele não precisa ir lá não, mas a cura chega lá porque Ele é Deus. Irmãos, nós já vimos aí milagres extraordinários dentro dessa igreja, lá no Bonfim, milhares de igrejas espalhadas pelos 4 cantos do mundo. Tem muita igreja abençoada por aí. Nós sabemos disso. Irmãos, aqui a gente pode também lembrar daquela passagem de João capítulo 2, que fala ali das bodas de Canaã da Galileia. Tinha 6 talhas vazias, Jesus falou assim, vai lá e enche elas, traz elas cheias de água para cá. Que ele ia transformar água em vinho. Traz para cá, mas ninguém sabia disso lá. Ele falou, traz 6 talhas de água, enche elas para mim, 6 talhas, ou metredas, que estava lá. Cada uma cabia aproximadamente de 100 a 120 litros de água.
Eles foram lá, encheram de água, mas quando eles chegaram aqui, que foram mostrar ao mestre Sala, o que aconteceu quando eles foram despejar água? Era vinho. E o melhor, o Senhor sempre faz o melhor. Quer dizer, no caminho, lá da onde eles tiraram a água, até na casa onde estava acontecendo o casamento, a água transformou-se em vinho. Então, irmãos, isso aqui dá uma palavra até meia-noite. Eu quero te dizer que daqui até na sua casa, um milagre pode acontecer na sua vida. Daqui até na sua casa, um milagre pode acontecer para aquela pessoa, na vida daquela pessoa que você tem orado por ela. Sem você falar com ela, você está orando aqui, o milagre já chega lá. No caminho ali, a água transformou em vinho. No caminho eles foram curados, leprosos. Nem chegaram para mostrar ao sacerdote, já eles curados. Então, amado, vamos ver aqui. Em tudo devemos dar graças a Deus. Na alegria, glória a Deus. Mas a alegria está fácil de dar glória a Deus. E na tristeza? E na tristeza, glória a Deus. Já falou a irmã Mônica ali. Na tristeza, glória a Deus. E na angústia, glória a Deus. E quando você está comendo assim, que a comida não está descendo com paladar, você está sentindo, não está sentindo paladar nenhum, glória a Deus. Glória a Deus. Mas é isso que acontece? Não é dessa forma, na angústia, glória a Deus, nas provações, glória a Deus, porque Deus está no controle de tudo, de tudo. Tem pessoas, muitas pessoas ingratas a Deus. Tem. Nós estamos vendo por aí, às vezes longe, às vezes você vê pela internet, ou vê uma reportagem, e às vezes perto de nós, você vê pessoas ingratas a Deus. Tem pessoas que foram tiradas do fundo do poço, ou do lamaçal que nós conhecemos, e hoje essas pessoas viraram as costas para Jesus. Eu quero saber o que Jesus fez de mal para essas pessoas. Não gosto daquela igreja mais, porque o irmão lá não conversa comigo. Tá, mas aonde entra Jesus, a culpa que Jesus leva nisso aí? Então, mano, isso aí a pessoa, ela não verdadeiramente, ela não teve um encontro com o Senhor Jesus. Ela precisa rever isso aí. Enquanto há tempo, para não ser uma oração tarde demais. Irmãos, mas tem pessoas que nas provações murmuram contra Deus. Que pessoas são essas? Pessoas que conhecem a palavra de Deus, pessoas que sabem de onde foi tirado, do fundo do poço, da lamaçal do pecado. Aí passa um pouquinho de prova, ela vai murmurar contra Deus. Irmãos, todas as pessoas que nós estamos falando aqui, né, todas as famílias, todos nós temos problemas, mas nós temos um Deus grande e todo poderoso que tem cuidado de nós, aleluias. É isso que nós temos que lembrar. Na hora que você achar que você não pode, na hora que você achar que você não consegue, que é impossível para você, lembra que você tem um Deus grande e poderoso que cuida de você, que mora dentro de você na pessoa do Espírito Santo, aleluia, porque nós somos templo do Espírito Santo, somos morada do Altíssimo, aleluias. A vida aqui é bem curta, irmão, e passageira. Nós passamos aí, no final de ano, nós já estamos na metade de 2023 praticamente. Parece que foi ontem. E os dias seriam abreviados por causa dos meus escolhidos. Está acontecendo? É verdade, a Bíblia aí. É só ler a Bíblia. Irmãos, mas nós estamos reparando aqui, dentro da mensagem que o Senhor colocou para nós, que só um leproso voltou para agradecer. Só um leproso. Irmão, é muito pouco. De 10, só um voltou. Se fosse uns 4 ou 5, a metade, 4, foi só um voltou para agradecer Jesus. Mas é assim que tem acontecido nos dias atuais. A pessoa vem para a igreja, recebe a bênção e depois racha fora. Racha fora. Até quebrar a cara e voltar de novo. É quando consegue voltar. Temos que não volta não.
Quer ver uma puxão de orelha aqui? Quer ver aqui um cajado? Em quem? O pastor Moisés mesmo. Eu fui lá na igreja do Bonfim, na época. Fui lá, recebi oração 7 sexta-feira, corrente, 7 sexta, a igreja lotada, sexta-feira. Lá, nem vou falar quanto tempo, não vai dar para fazer a conta aqui, de tantos anos para trás que era isso aí. Mas só sei uma coisa, que eu não esqueço. Quando passou o problema que estava acontecendo comigo lá, eu rachei fora da igreja. Fiquei mais um ano fora da igreja. Aí comecei a afundar de novo. Eu estava firme, ali gostando de ir, mas então a minha vida estava até... Eu tinha parado, né, de consumir bebida alcoólica, tinha parado de trazer tristeza para o coração da minha esposa. Aí eu volto de novo caminhando devagarzinho, que o bicho é sujo. Aí churrasquinho dali, pareceu tanto churrasco, eu não sei como é que eu não adquiri alguns quilos a mais naquela época. De tanto churrasco para me ficar lá na perdição, no fundo do poço, na derrota, na angústia. Mas aí, naquela primeira visita que eu fiz, Deus não esqueceu mais de mim, aleluia. Aí o Senhor foi falando comigo, ministrando a mensagem. Cada vez que eu deitava, Deus ia falando comigo. Eu deitava, o Espírito Santo me incomodava. Eu deitava e incomodava. Aí o pastor Moisés voltou para a igreja. E nunca mais saí, aleluia. O inimigo fez de tudo para me tirar no começo. O irmão Antônio lembra de algumas coisas que aconteceu lá. Então, fizeram de tudo, né? Ele fez de tudo para me tirar da igreja. Mas Deus tinha um plano na minha vida. Não, ele vai ser um pregador da palavra. Aleluia. E essa palavra, a irmã que não está aqui, a irmã Marcélia, quando eu fui casar, teve um culto lá na casa da irmã Marcélia, que a avó dela era a irmã da minha sogra. Perguntou para o pastor Moisés: você é cristão? Eu falei assim: não. Eu gostei de pegar e não pego. A verdade, que doa na pessoa, mas eu falo a verdade. Então, mesmo quando eu era lá do mundão, eu falei assim: não sou não. Eu podia falar que era para agradar a pastor, mas eu sabia que ela ia entender que eu não era cristão nada, porque eu senti ela falando, senti Deus falando na boca dela. Que ela me deu um recado. Ela falou assim: pois dentro de 5 anos você vai ser um pregador da palavra de Deus. 3 anos, que eu tinha acabado de casar, 3 anos depois, eu já estava na igreja do Bonfim. Eu já pregava no culto familiar. Eu que marcava os cultos familiares no sábado, ali já trabalhando no diaconato na igreja. Então, nunca mais saí da presença de Deus. Agora, o pastor Moisés, com a idade que eu já estou, se eu vou sair aqui fora, o que eu vou fazer lá fora? E agora, ainda mais o Senhor está voltando. Pode voltar agora, pode voltar amanhã, pode voltar depois da manhã, pode voltar agora à meia-noite. Será que eu não estou pensando assim, erradamente? Muito. Então, não, tem que sair, não, tem que ficar mais firme ainda. Então, amados, nós estamos vendo aqui que nos dias atuais, é assim que tem acontecido. As pessoas, elas não têm agradecido a Deus. Claro que então, isso não serve como padrão para todas as pessoas. Mas uma grande parte, assim que recebe a bênção, racha fora. Lucas 17, 15 e 16. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, e dando-lhe graça, e este era samaritano. Então vamos lá, irmãos. Essa pessoa aí, samaritano, ele nem acreditava na Bíblia toda. Os samaritanos, eles estão presos ao Torá, que são os 5 livros pentateucos escritos por Moisés, que não é eu não, foi nosso irmão lá do passado. Os 5 livros pentateucos. Então, eles, de lá para cá, dos 5 livros para cá, eles acham que os judeus é que escreveram. E os samaritanos são judeus também, mas eles não se consideram judeus, mas são judeus. Então, amados,
E qual que é a religião deles? Lá em Israel, as duas religiões predominantes lá são o cristianismo, que é a nossa, e o judaísmo, que é a deles lá. Agora, em Samaria é o samaritanismo, é a religião própria deles, porque eles acreditam só, eles estão presos no Torá. Mas eu acredito que esse homem aqui que voltou para agradecer Jesus, ele passou a ser um cristão, a acreditar no cristianismo. Ele viu que verdadeiramente aqueles 5 livros não era só ele, mas o restante era tudo verdade, aleluia. E deve ter espalhado para os outros também, né? Então, amados, mas por que ele voltou? Porque às vezes nós lidamos com pessoas que nunca frequentaram uma igreja, mas tem muita fé em Deus. Tem pessoa que nunca entrou em nenhuma igreja, mas pode ter entrado lá quando a mãe dele levou, quando é pequenininho, mas de grande, nunca mais voltou em nenhuma igreja, mas tem fé, mais do que muita pessoa que vive dentro das igrejas. Irmãos, não é estar dentro da igreja, né, que é de uma igreja, mas é sim, é ser verdadeiramente a igreja. Nós temos que ser a igreja de Cristo, porque verdadeiramente a igreja somos nós, cada um de nós precisa ser a igreja do Senhor Jesus. Vamos pegar o versículo 19. Glória a Deus. E disse-lhe, quem que falou? Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluias. Então, irmãos, a fé dele, que quando fala salvou, alguém já acha que é a salvação redentora de Jesus, que ele foi salvo para ir para a glória. Isso pode ter acontecido depois, mas ali está falando da salvação da enfermidade que ele estava. A tua fé de você ter ido pedir de socorro a mim, procurar socorro em mim, a tua fé te salvou. Falou com ele. E ele também deve ter falado para os outros também. Agora eu fico imaginando, será que os outros lá na frente tiveram outros tipos de enfermidade? Será que Deus curou aquelas pessoas? Eu acredito que curou, porque a misericórdia de Deus ela é infinita. Deus não guarda rancor de ninguém, mas pessoas dentro das igrejas guardam rancor do pastor, rancor do irmão. Pega dinheiro emprestado do irmão, não paga. Pega a blusa do irmão, não devolve. Está chovendo, toma aqui a sombrinha para você com seu cilinho, irmão. Leva lá de sombrinha, eu vou na chuva. A sombrinha não volta. Está certo isso? Irmãos, quando eu falo isso, não estou falando, estou pregando a palavra em geral, porque tem gente assistindo nas redes sociais. Então, estou falando no modo geral. A igreja precisa dar um exemplo de vida. Um exemplo. Jesus Cristo ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda e não abriu a sua boca para reclamar de nada. Às vezes, quando nós somos encurralados por alguém da nossa família, pelo patrão, ou por alguém da nossa família que vai nos perguntar alguma coisa, ou nos repreender de alguma coisa, você quer brigar, você quer discutir com aquela pessoa, Jesus ficou em silêncio, ainda talvez pedindo força ao Pai dele. Quando eu estiver pregado lá na cruz, Senhor, me dá força para me falar mais uma vez: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Que Jesus maravilhoso, irmãos. Que bênção. Então, nós estamos aqui. Cadê os 9? Um só que voltou. Tinha 10, um só voltou. Jesus fala com ele: levanta-te, a sua fé te salvou. Irmãos, essa pessoa reconheceu o milagre e foi grato a Deus. Os outros ainda precisavam entender que o melhor era estar com Jesus. Eles foram curados, eles estavam comemorando a sua cura, mas esqueceram de agradecer quem curou eles. O médico dos médicos que passou ali não deu injeção, não deu antibiótico, não deu nada, mas só se vai e mostra os sacerdotes, foram curados. Pela fé, Jesus não falou assim: seja curado, nem isso Jesus não falou, vai e mostra ao sacerdote, está escrito aí. Ele não falou: seja curado agora, em meu nome vocês estão curados. Vem cá que eu vou pôr a mão em vocês, que eu vou fazer uma oração para vocês. Nada disso, porque Ele é o próprio Deus, Ele que cuida de nós.
É Ele que cuida da nossa família, é Ele que cuida do nosso sono, é Ele que cuida da noite, que cuida do dia, é Ele que cuida das plantas, é Ele que cuida da semente que para germinar lá no campo, para ser alimento para nós. Se Deus desviar os olhos da terra, acabou, irmãos, acabou. Então, amados, não dá para viver sem Jesus, porque Ele é a própria vida. Se nós vivíssemos sem Jesus, a gente está morto, porque Jesus, Ele é a vida. Você sem Jesus, você está morto, e verdadeiramente, quem não entregar a vida para Jesus, vai para a condenação eterna. Mas nós que aceitamos o Senhor Jesus, nós e nossa família, nós vamos para a vida eterna, aleluia. Você viu que nós já profetizamos que nós e a nossa família. Mas tem o meu marido, tem a minha esposa, tem meu filho, tem meu sobrinho, tem o coração duro. Mas eu te falo, nosso Deus, para Ele tem jeito, para Ele todas as coisas são possíveis, aleluias. Você que me vê pelas redes sociais, você está me ouvindo, está me vendo pela rede social. O pastor Moisés jamais pensou subir num púlpito de igreja, mas o Senhor me fez um pregador da palavra. Eu careço que o Senhor venha me usar, preciso de Deus, eu preciso que o Senhor venha falar na minha boca, que sem o Senhor eu não sou nada, mas o Senhor me fez subir aqui. Glória a Deus por isso, e pode fazer isso na sua vida, pode transformar sua casa, pode transformar sua família, o seu marido, a sua esposa, seus filhos, seu neto. Nosso Deus pode todas as coisas, aleluia. Tem jeito, aleluias. E para fechar aqui, que hoje é dia de oração, glória a Deus, a gente ainda pregava ainda até meia-noite, irmão, até na quarta vigília aí, vamos dizer assim, né? Atos 3,19. Para fechar, para a gente já orar. Glória a Deus. Arrependei-vos. Está falando para nós também. Foi lá em Atos dos Apóstolos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então nós precisamos arrepender, e para que venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor, aleluias. Está vendo, irmãos? Então tem tempo ainda da gente arrepender de muita coisa. Mas estou bem com a irmã, estou bem com os irmãos, estou bem na igreja, estou bem com Deus, mas talvez tem uma pessoa lá atrás, que você está de mal com aquela pessoa, quando você não era convertido ainda. Mas agora você conhece a palavra, lá fora, lá atrás, anos atrás, você não conhecia. Então você chega perto dessa pessoa, quando você vê ela, dá um abraço nela, e fala assim, vamos apagar isso aí, e se a pessoa estiver viva, se ela estiver partida, não tem jeito de você fazer isso, né? Mas se ela estiver viva, vai lá dar um abraço nela. Tem irmão de igreja que eu conheço, irmão de igreja, não é de sangue não, de sangue também, que não conversa com o outro. Está certo isso, irmão? A gente dentro da igreja aprendendo sobre amor, sobre perdão. A gente quer o perdão do Senhor, mas a gente não perdoa o próprio irmão. Está certo isso? Então o Senhor está falando para a gente arrepender. Para arrepender. E está falando ali, ó, e para que venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor na nossa vida. Então, amado, que Deus te abençoe, que você possa levar essa palavra para sua casa. Então saíram 10 pessoas que estavam enfermas, você vai mostrar o sacerdote. No caminho eles foram curados. Então você que veio com problema para cá, eu te falo que você vai voltar para casa com seus problemas todos resolvidos, e vocês vão ficando aqui no altar de Deus nessa noite, aleluia. Pela fé, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Você pode se colocar aí no seu lugar, sentado, de pé, ajoelhado, em nome de Jesus. Vamos estar orando e buscando esse Deus Todo-Poderoso, que verdadeiramente tem cuidado de nós, tem se preocupado com nós, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai,
No santo nome do Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai. Ó Senhor, nós entramos na Tua santa e doce presença nesta noite, meu Pai. Conforme aqueles leprosos, meu Deus, que já estavam ali à beira da morte, ó Pai, mas viram o Senhor e saíram ao encontro do Senhor, saíram ao encontro daquele que podia ajudar, daquele que podia socorrer, daquele que podia resolver os problemas, meu Deus. E ali logo eles foram purificados, porque o autor da vida estava ali, aleluia. Eles que já estavam condenados à morte, agora eles estão em encontro com a vida, e o Senhor Jesus ali dá vida novamente para aquelas pessoas que já não tinham mais ali o seio familiar, que já não tinha mais amigos, que estavam ali descendo, mas o Senhor passa e ali apenas uma palavra, o Senhor fala, vai e mostra ao sacerdote, e eles ficaram purificados, aleluia. Senhor, toca na vida desse irmão, toca na vida dessa irmã, meu Deus e meu Pai, que está aqui nessa noite. Senhor, eu não sei o problema, meu Deus, mas o Senhor sabe, meu Pai, o que é que essa pessoa está passando, o Senhor sabe o que é que essa pessoa está vivenciando, meu Deus. Senhor, toca, Senhor, entra com refrigério nessa vida, entra com refrigério nessa alma, meu Deus, passa um bálsamo sobre essa ferida, meu Deus. Ouça o nosso clamor, ouça as nossas orações, meu Deus, porque é o Senhor, meu Pai, é o Senhor, meu Pai, que cuida de nós, é o Senhor, meu Pai, que é a nossa proteção. É o Senhor que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, meu Deus. Não há outro além de Ti, ó Pai Celestial. Na Tua palavra está escrito, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Oh Deus de poder, é do alto que vem a nossa resposta, a nossa sabedoria vem do alto, o nosso socorro vem do alto, a nossa providência vem do alto, porque o Senhor está no alto, porque o Senhor está no céu, aleluia. O nosso irmão, o Senhor Jesus, está sentado à destra de Deus, à direita do Senhor, para onde nós também iremos um dia, meu Pai, morar com o Senhor na eternidade para todo sempre, meu Pai. Enche, meu Deus, enche a Tua igreja, enche a igreja com o Espírito Santo, meu Pai. Derrama, meu Pai, uma grande unção neste lugar. Sopra, Espírito Santo, sopra nessa igreja, sopra no coração deste homem, sopra no coração dessa mulher. Espírito Santo, venha nos encher nesta noite. Senhor maravilhoso, nós precisamos de Ti, ó Pai. Senhor, coloca ânimo na vida desse irmão, coloca ânimo na vida dessa irmã, meu Deus. Entra com a providência, meu Pai. Senhor, nós sabemos que o Senhor ajuda o necessitado, o Senhor levanta, meu Pai, aquela pessoa que foi abatida. Deus de poder, meu Pai, nós sabemos, ó Pai, que no fundo do lamaçal, no fundo do poço, só fica, meu Pai, aquelas pessoas que querem, porque as pessoas, ó Pai, que entregam a vida para o Senhor cuida, o Senhor protege, o Senhor guarda, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós estamos aqui nessa noite, meu Pai, na Tua dependência. Nós dependemos, ó Pai, das Tuas mãos de poder sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, entra, meu Pai, com a providência, meu Deus. Senhor, sabemos que o Senhor está no controle, mas nós necessitamos, ó Pai, do Teu poder na nossa vida, do Teu agir na nossa vida. Entra, Espírito Santo, entra com a providência, em nome de Jesus.